Olá, eu sou Nathalie Unterstel. E eu sou a Carol Prolo. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio de Lazinhas. Esse é o nosso 12º. A gente está gravando hoje, dia 11 de junho, quarta-feira, e a semana está fervendo. Sim, Nath, tem muita coisa para a gente falar e para abrir nossa conversa, já vou aqui destacar a frase da semana, que vem diretamente do presidente Lula. Lula decidiu convidar quem? Donald Trump para a COP30. Ele estava na França, onde se encontrou com o presidente Emmanuel Macron e deu uma coletiva de imprensa para fazer um balanço dessa visita de Estado à França, onde ele acabou falando também sobre a COP30. Vamos ouvir o áudio? Se até perto o Trump não confirmar que vem, eu pessoalmente vou ligar para ele e falar, ô cara, Trump, cara, a COP é aqui no Brasil. Vamos discutir esse negócio. Os Estados Unidos é um país importante, é muito rico, mas também poluiu muito. E polui ainda. Bom, destaque pro O Cara! Parece que é o amigo do boteco, né? O cara não apareceu no boteco e aí, ô cara, por que você não veio? Um pouco de brasilidade para a conversa. A nossa política internacional e a nossa diplomacia climática tem esses momentos, enfim. A gente se permite dar risada da desgraça. Hoje o programa tá cheio. E, aliás, infelizmente cheio de notícias ruins, mas a gente também vai aproveitar e jogar um monte de refrescos para, enfim, tentar equilibrar a surrealidade. Então, Carol, bora começar com o nosso primeiro bloco, o mapa de calor? Vamos lá! Gente, para quem está chegando agora, o mapa de calor é esse momento em que a gente tenta fazer enfim, abrir aí as portas, né, da esperança e do inferno. Então a gente mapeia o que está mais quente, o que importa. E nessa semana eu vou começar com o Brasil. A gente tem, na verdade, uma notícia muito ruim para compartilhar, uma notícia que eu não queria ter que ver, ouvir e comentar, mas é o que temos, que foi a alta de 90% no desmatamento da Amazônia no mês de maio, segundo dados do DETER, que é um dos nossos sistemas de monitoramento, e o governo, numa coletiva, admitiu que algumas regiões da Amazônia estão em colapso. Então, para começar essa bomba, né? E depois a gente tem uma notícia boa, acho que é a finalização de um processo importante, que é a estratégia de adaptação climática do Plano Clima. Então, o governo finalizou aí uma consulta pública e acho que é enfim, um alento ver esses processos andando. Uma terceira coisa que eu queria comentar é, na verdade, a nossa expectativa, que precisa ser destacada aqui, com relação ao leilão de blocos de petróleo pela Agência Nacional no dia 17 de junho. Está chegando, é terça-feira que vem, e a gente vai comentar os riscos, as expectativas, porque isso é importantíssimo para todos nós. E, de certa maneira, conectado a tudo isso, e especialmente aí a questão do leilão, teve a aprovação da Lei do Mar na Câmara após 12 anos. Então, um marco super importante aí para o clima, para o oceano, nessa semana. E falando em mares e oceanos, também acontece nessa semana em Nice, na França, a terceira Conferência dos Oceanos das Nações Unidas. E em meio a essa conversa toda, obviamente, críticas ao Trump e os Estados Unidos por conta do faroeste da exploração em águas profundas, aí que parece que o presidente Trump está tentando acirrar. E ao mesmo tempo também a gente tem notícias de Bonn, na Alemanha, né, no aquecimento aí para as negociações climáticas. A gente já deu uma palhinha sobre isso num dos últimos episódios. Vamos falar um pouco sobre o clima aí entre os negociadores, que está começando agora em 4 dias. A gente vai acompanhar. E com isso acho que temos podemos partir para a zona de convergência, né?
Vamos começar com o desmatamento, Carol? Vamos. Dói profundamente, mas vamos lá. Bom, gente, o desmatamento ainda é a maior fonte de emissões de gases de efeito estufa no Brasil. A gente tem hoje uma meta, que é uma meta não só de governo, mas uma meta da nossa sociedade de erradicar o desmatamento até o final dessa década, 2030. E, de certa maneira, a gente vinha, né, com uma expectativa positiva, porque no ano passado teve uma queda do desmate em todos os biomas, não só na Amazônia, mas também no Cerrado, enfim, no Pantanal, na Mata Atlântica. Então tinha aí, inclusive, uma expectativa da gente chegar em Belém, na COP30, com essa boa notícia, com esse cartão de visitas, né? Mas algumas coisas estão começando a soar estranhas e podem nos impedir de dar essa boa notícia. E, na verdade, eu acho que é bom a gente parar para pensar sobre isso desde já. Um dos sinais foi essa recente coletiva de imprensa dada pelo pessoal do INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que faz o monitoramento do desmatamento na Amazônia desde 1988. Então a gente tem uma bela série histórica para ver, quer dizer, nem tão bela dependendo do ano, mas a gente tem esse histórico super importante, né? E nessa coletiva, o INPE, junto com o Ministério do Meio Ambiente e demais da Esplanada, anunciou que em maio desse ano a gente perdeu 960 quilômetros quadrados de floresta amazônica. O que é o problema principal aqui? É que isso representou um aumento de 92% em relação ao ano passado, onde a gente teve já tinha sido uma perda de 500 quilômetros, enfim. Então, um boom. E o que eles sinalizaram dentro desse dado, né, é que pela primeira vez a gente está vendo um tipo diferente de causa, né, desse desmatamento. Então, para quem não sabe, desmatamento não é podar uma árvore, gente, é um corte raso. A floresta que estava ali, ela some, né? Corte raso. Mas dessa vez, em vez desse corte raso, o que está causando e causou essa grande destruição foi nada mais, nada menos do que os incêndios, né? E, enfim, a degradação florestal. Então, algo que, enfim, a gente sabe que também é efeito, de certa forma, da mudança do clima. Obviamente não é culpa do clima, mas a gente sabe que isso está realmente atrapalhando bastante. E agora, Carol, a gente está nesse momento em que todo mês de julho, o INPE, ele fecha a série de 12 meses de avaliação da taxa de desmatamento, usando um outro sistema que não é o DETER, é o PRODES. Então ele dá o dado para a gente, né? Ele é consolidado, é revisado, é anunciado em rede nacional, e a gente, enfim, agora tem esses 2 meses, junho e julho, para fechar a taxa PRODES do ano passado, né, essa taxa anual. E aí, com esses dados que vieram, é muito provável que a gente veja uma alta no desmatamento, e esse dado vai ter que ser explicado para o mundo inteiro, literalmente, na COP de Belém. Preocupa muito isso mesmo, né, Nath, que isso seja algo que a gente não consiga reverter aí, né, que a gente esteja entrando num novo ciclo em relação aí à resiliência até das nossas florestas aqui, à mudança do clima. E me chamou a atenção uma fala do João Paulo Capobianco, que é o secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Foi uma fala reproduzida pelo Observatório do Clima, uma matéria da newsletter do Observatório do Clima. Ele disse que o colapso da floresta por incêndio precisa ser entendido como uma responsabilidade comum de todos os países signatários da Convenção do Clima. E achei que essa é uma narrativa que se alinha muito com um posicionamento que o Brasil vem adotando, com aquela proposta de um fundo para florestas tropicais, né? Senti assim uma tentativa ali de ele usar esse argumento para sustentar que não é o governo brasileiro, para mitigar a responsabilidade do governo brasileiro na proteção das florestas, e trazendo isso para a comunidade internacional, para a Convenção do Clima, né?
que oportunamente está se reunindo no Brasil, justamente neste ano em que talvez essa mudança de cenário, esse ponto de não retorno, enfim, não quero falar isso, mas pode estar acontecendo. E, assim, é claro que o governo tem responsabilidade, então eu entendo ele usar essa narrativa, e acho que ela tem um valor, mas é claro que não dá para isentar o governo dessa responsabilidade. Mas eu achei interessante ele tornar isso um fato político internacional nesse ano de COP, talvez no caminho para a COP, né? Um reconhecimento até de que os países em desenvolvimento não conseguem sozinhos proteger as suas florestas. E a mudança do clima está cada vez mais dificultando esse trabalho de proteção das florestas, está diminuindo a resiliência dessas florestas portanto, a Convenção do Clima talvez seja aí o instrumento para promover essa cooperação, esse suporte, esse financiamento, inclusive, para que esses países possam proteger suas florestas e evitar o agravamento aí da crise do clima, né? Esse seu ponto é essencial, porque, de certa forma, o Capô, né, o secretário executivo do MMA, ele falou para a Folha de São Paulo, pelo menos o que eu vi, ele disse assim que nós não estamos falando do ponto de não retorno, nem do colapso do bioma, mas do colapso da área incendiada e que era a floresta. E aí tem uma coisa aqui que é interessante, que é o seguinte: em geral, quando você tem queimada, a floresta, enfim, queima, degrada, mas ela se regenera, né? Sim. Então, o que acontece é que ano a ano queima, regenera, e aí você a gente não via exatamente esse impacto, né, de maneira tão expressiva, como eu falei, maior hoje do que o próprio corte raso nos dados, né? Os satélites que fazem essa medição, eles não apontavam. E aí, o que a gente está vendo agora é que essas áreas não estão conseguindo se regenerar, porque a queimada está acontecendo, e ao mesmo tempo as condições climáticas, que, enfim, estão totalmente relacionadas à mudança do clima e, enfim, as crescentes emissões, e aí a emissão de todo mundo, do planeta inteiro, né? Elas são muito desfavoráveis. Então, eu acho que o ponto que ele traz, que é muito importante, assim, a gente sozinho, digamos, se o Brasil tivesse zerado suas emissões, né, e a gente nem tivesse outras emissões que não as das queimadas, ainda assim não seria suficiente. A gente precisa que todo mundo reduza suas emissões. Então, eu acho que o ponto dele é válido. Acho que o ponto dele é válido também no que você... quer dizer, acho que o seu ponto também é válido, que a gente não pode assumir o custo de cuidar da floresta por conta própria. A gente precisa compartilhá-lo com a comunidade internacional. Então, não deixa também de ser uma oportunidade e uma necessidade. E aí, justamente, essa proposta aí desse fundo, né, o TFFF, que o Brasil está trazendo. Mas o outro ponto, eu hei de concordar com você em gênero, número e grau, é que não dá para externalizar a culpa, porque a gente está há quantos anos medindo o desmatamento? Já falei desde 88. Há quantos anos a gente sabe que um planeta 1,5 grau mais quente vai nos deixar em condições, né, de ressecamento da floresta? Então, assim, acho que é um pouco tarde para jogar essa bola para os outros, né? Assim, só para os outros e falar, tá. Me incomoda. Eu acho que agora a gente tem uma dupla tarefa. A tarefa de continuar fazendo o combate, fazendo o comando e controle, e a gente já comentou aqui, né, Carol, de situações recentes em que isso está sendo colocado em risco, inclusive com, né, governadores que vão contra certas medidas de embargo remoto, quer dizer, tem gente tentando atrapalhar esse trabalho, mas tem o outro lado que eu ainda vou chamar de adaptação, que é a necessidade de olhar para as queimadas e olhar para essas regiões que já não estão se regenerando mais, e fazer uma política para isso. Então, a gente está falando de uma outra necessidade e eu não ouvi ninguém ainda realmente tratar isso no nível político e estratégico que é necessário, né? Com certeza, e na verdade, na contramão disso, a gente está vendo o que está acontecendo com o projeto de lei do licenciamento ambiental, algo que não constrói nada dentro das políticas mais protetivas que a gente precisa
para as florestas brasileiras nesse momento, né? Então, não é momento de flexibilizar atividades econômicas que possam ter um impacto em floresta. É um momento de endurecer, é um momento de fiscalização. Acho até que uma notícia que teve nesse contexto todo do governo para tentar mitigar essa repercussão negativa foi o desembolso pelo Fundo Amazônia de um valor bem significativo de 825 milhões de reais, se não me engano, para ajudar nos trabalhos de fiscalização do IBAMA. Então, acho que foi uma tentativa aí de dar alguma resposta, né? Enfim, é necessário. A gente sabe que o IBAMA precisa estar bem aparatado, né? Você falou dos embargos remotos, enfim, de uma série de instrumentos aí de comando e controle que o IBAMA tem à sua disposição. Precisa ter pessoal, precisa ter também um mandato político ali para agir. A gente sabe que também muitas vezes os discursos políticos afetam a legitimidade da atuação dos fiscais do IBAMA. Então a gente precisa também que se valorize aí a fiscalização ambiental no Brasil, em vez de questionar os instrumentos que estão sendo trazidos para reforçar isso, como os próprios embargos remotos aí que vêm sendo questionados de alguma forma. Agora, Carol, que notícia boa você acha que o Brasil poderia propor, né, poderia dar durante a COP30 em relação à questão de florestas e também de fogo? Puxa, Estou te pegando desprevenida aqui. Sim, gente, não, tem coisa, peraí. Eu acho que, com todas as ressalvas aí, a gente tem algumas tentativas mais macro do governo brasileiro em ter uma política ambiental alinhada, transversal, com a política econômica, né? Eu acho que o plano de transformação ecológica do Ministério da Fazenda é algo que precisa ser muito celebrado, pelo menos assim, na intenção de ter aí um pacote, uma visão de planejamento econômico aliada ao meio ambiente. Então, o próprio TFF TFFF. Ninguém consegue falar esse nome. Tem como, né? É o Tropical Forest Forever. Um fundo que acho que foi gestado aí nesse contexto, né, de se ter uma visão de como se criar instrumentos financeiros para promover resultados ambientais. E aí a gente tem também os leilões agora do EcoInvest, por exemplo, que estão nesse bojo. O próprio, acho que a própria taxonomia de sustentabilidade brasileira, tem aí políticas de concessão florestal também que estão sendo bem sucedidas. Enfim, tem um pacote todo aí acontecendo, mas acho que ainda numa fase muito incipiente, né? Acho que a gente não está conseguindo também enxergar essas coisas mais materializadas, mas eu acho que tem um pacotão grande assim, de ações do governo que é muito bem intencionada e tem um grande potencial, né? O problema é que, enfim, acho que falta aquela articulação que permita com que a gente consiga ter coerência nisso, né? Então, ao mesmo tempo que isso acontece, a gente vê o que está acontecendo com a Foz do Amazonas, com os leilões, que a gente já vai falar na sequência aqui, os leilões de exploração de petróleo. Então, acho que, enfim, tem muito ruído, mas também tem um lugar aí que pode chegar a alguma coisa de produtiva. Eu acho que nós que estamos muito perto, né, atuamos muito proximamente aí desse ambiente da política pública, de mudança do clima, a gente enxerga e celebra e empurra e, né, ver com bons olhos todas essas ações, obviamente, mas o que não me convence é que eu acho que a gente, apesar de saber de tudo isso, né, como você falou, e das boas intenções, das pessoas muito bem qualificadas à frente dessas atividades,
eu acho que ela não responde às pessoas, ela não responde ao cidadão como um brasileiro que não tem que ser especialista em política nenhuma, nem de educação, nem de clima, né? E só precisa ter acesso e benefício e, claro, responsabilidades. Então, eu acho que a gente está nesse momento em que todas essas boas intenções, elas não estão conseguindo ser traduzidas. E eu acho isso bem perigoso, não só para a COP, eu estou falando do ano que vem. O ano que vem é um ano de eleição, e eu acho que as pessoas podem não ver o benefício. E a gente viu esse filme lá nos Estados Unidos, e lá os caras tinham uma dinheirama, eles estavam fazendo as coisas muito visíveis, né? Na ponta, energia limpa, crédito para veículo elétrico. A gente nem isso tem, né? Estamos bem distantes, mas realmente lá o efeito foi muito ruim, porque a oposição explorou isso muito bem, falou, ó, como se nada tivesse acontecendo. E aí queria ir para o nosso segundo tópico, porque eu acho que dá para entrar na questão do plano clima até por aqui, que é muito interessante ver que o governo federal fechou a consulta pública, né, dos 16 planos setoriais e temáticos da adaptação para o plano clima. Carol, foram mais de 4.000 contribuições. Caraca. 4.000 CPFs, porque você não faz isso como instituição, nem pode. Eu sei que lá na Talanoa a gente tem que usar o CPF de alguém, porque senão não consegue. Foram 4.000 brasileiros. Claro, aí você pensa, 220 milhões, tá, mas que política consegue ter milhares, Verdade. né, que entraram lá para colocar a sua proposta sobre o que é necessário para o país se adaptar à emergência climática. Então, acho que, e até volta para você, assim, que eu acho que a gente está nesse momento que as pessoas querem resposta, né? E no caso da adaptação, que tem tudo a ver com essa conversa do desmatamento e do fogo, é uma coisa que toca a gente, é uma questão do nosso dia a dia, né? Com certeza, não, e tem acho que coisas muito palpáveis, assim, de como essas ações, essas metas podem se traduzir de forma prática, né? Acho que teve uma entrevista bacana sobre isso no Valor Econômico, em que o Aloysio Mello, que é o secretário de Clima do Ministério do Meio Ambiente, ele trouxe alguns exemplos do que a gente está falando quando se fala de metas de adaptação setoriais, né? Então, isso é falar, por exemplo, no campo da agropecuária, ter metas relacionadas a áreas de produção que tenham práticas de agricultura mais resiliente, né? De agricultura regenerativa, que melhoram a capacidade do solo de resistir à mudança do clima, melhorar os sistemas de seguro dos agricultores, porque os pequenos estão sofrendo, estão quebrando, né? A gente viu isso acontecer no passado com a quebra de safra do El Niño. Melhorar na saúde, ter um SUS mais orientado, preparado para essa nova realidade aí de aumento de doenças por causa das ondas de calor, por causa enfim, de vetores de doença, como a própria dengue. E então tem assim muita coisa que vai, como você falou, vai chegar nas pessoas, né? A adaptação é sobre pessoas, e isso é uma coisa que acho que não se destaca o suficiente quando se fala nas narrativas de comunicação de clima, né? E talvez fazer essa ligação, né? As pessoas estão contribuindo. Elas querem agora ver o retorno disso, porque a gente ainda não recebeu, mas vai ter esse processo de mostrar, então, o que é o pacote que o governo está entregando. E aí eu acho que vai ser muito interessante a gente avaliar, e podemos até fazer aqui no nosso podcast, como é que esse plano Clima Adaptação ele vai ajudar, como é que ele vai responder à questão do fogo, né, e do colapso dessas áreas de floresta na Amazônia. Eu acho que essa é a pergunta. E para quem está nos escutando e falando, mas o que é essa história? O que é plano de adaptação? São novas políticas. A gente nunca teve algo, né, como isso. E como a Carol estava explicando, não são políticas isoladas, não podem ser. Então, por exemplo, a gente tem hoje uma política de saúde e o pessoal da saúde já sabe que dengue, que zika, enfim, que doenças que estão muito associadas a um clima mais quente, elas estão bombando, isso é mundo afora, né? Então, como é que o SUS ele vai reagir isso? Ou a ondas de calor? Então, é isso que essas propostas, né, estão
estão buscando, digamos, dar conta. E aí uma coisa interessantíssima, né, Carol, é que tem tudo a ver com a COP de Belém, porque um dos assuntos mais importantes da COP de Belém é justamente da definição de um conjunto de 100 indicadores para a gente poder ver e medir, né, o avanço, o progresso de adaptação globalmente. Então é algo que inclusive está em negociação agora, nas próximas 2 semanas lá em Bonn. A gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso na nossa, digamos, no nosso bloco internacional. E a outra coisa totalmente a ver é o financiamento dessas ações, né? Hoje aqui no Brasil, para trazer alguns dados lá da política por inteiro aqui, fazendo meio merchan, mas na verdade não é sobre nós, é sobre o que está acontecendo. Hoje o Brasil ainda investe muito pouco em adaptação, então só 2 projetos aprovados no Fundo Clima no ano passado, dos 10 bilhões, 87 milhões, então não dá nem 1% foram para isso. A gente precisa de mais gente propondo projetos, gente. Vamos lá, tem dinheiro. Foram só 2 municípios, Campinas e Tangará da Serra. E ao mesmo tempo, o recurso que vai para coisas muito estruturantes, como os investimentos do Programa de Aceleração do Crescimento, chamado PAC, ainda não tem adaptação e resiliência de verdade, olhando para o futuro. Então, a gente mesmo está descoberto, mas tem e pode e vai evoluir, e uma das discussões da COP é o financiamento da adaptação, né? Então eu acho que a gente está nesse momento em que esse assunto é muito quente. E aí eu queria passar para você também falar de planos clima muito afora. Eu ouvi falar aí que o pessoal na Nova Zelândia está tendo uma dor de cabeça. Então, pois é, Nath, a gente está falando da dimensão de adaptação do plano clima brasileiro, né? Falando agora da dimensão de mitigação, enquanto no Brasil a gente tem boas notícias para falar pelo menos da dimensão de adaptação do plano brasileiro, na Nova Zelândia a galera não está muito feliz com a dimensão de mitigação do plano clima deles. E inclusive isso levou a uma ação judicial proposta por 2 organizações, a Lawyers for Climate Action e a Environmental Law Initiative. São organizações de advogados, que reúnem centenas de advogados da Nova Zelândia. Eles alegam que o plano clima da Nova Zelândia não é coerente com a política nacional de mudanças climáticas do país. Né, aqui a gente também tem uma política nacional de mudanças climáticas, a gente tem um plano clima, que é o que planeja as ações justamente para atingir os objetivos dessa política nacional. E lá, esses advogados alegam que o plano clima não está conversando assim, com a política nacional, porque a política nacional prevê aquele objetivo lá de o país atingir o ponto de neutralidade das emissões líquidas de gases de efeito estufa até 2050, né, o famoso net zero. E olha só que coisa, para esses advogados, o plano do governo está muito escorado na premissa de que remoções de carbono por meio de plantio de árvores e captura de carbono no solo, que são formas de sequestrar carbono da atmosfera, são arriscadas demais. Enfim, o plano está muito baseado nisso e na visão desses advogados, essa é uma aposta muito arriscada, porque, como a gente está vendo aqui no Brasil, florestas podem ser queimadas, podem ser derrubadas, florestas não armazenam carbono permanentemente, né? Tem um prazo aí de validade. E segundo essa organização, o governo não trouxe alternativas para mitigar esses riscos. Não foi robusto o suficiente o plano em dizer o que acontece se tiver essa reversão, de essas árvores forem queimadas, né? Então, assim, não dá para deixar até de fazer um paralelo com o Brasil, porque, embora a gente ainda não tenha visto a estratégia de mitigação do plano clima, que não está pronta ainda, provavelmente aqui a gente também vai ter uma dimensão de restauração, de reflorestamento. Então, uma discussão que a gente pode também se preparar para talvez acontecer aqui também, mas é claro que tendo bem presente que a realidade da cobertura florestal da Nova Zelândia é bem diferente da do Brasil, e então assim, provavelmente são bem diferentes a ciência por trás de como as nossas florestas e o nosso solo captura carbono, né? E a gente sabe que
tem uma resistência, talvez, desses países que não têm floresta tropical em entender o potencial das florestas para descarbonização e para atingir o ponto de net zero. Então, acho que tem que também ter essa ponderação, né? Mas, ao mesmo tempo, tendo muito claro que a gente precisa ter mecanismos de lidar com esses riscos de não permanência aí dessa captura do carbono das florestas, porque não dá para apostar, né? Não dá para jogar com essas premissas. Aí a gente está lidando com algo muito sério. Pois é, Carol. Bom, para a gente fechar aqui o nosso bloco de destaques do Brasil, eu tenho 2 pontos ainda. Um que é a Lei do Mar, que é uma lei que estava proposta lá em 2013, ela ficou 12 anos ali no banho-maria na Câmara dos Deputados e agora finalmente passou, foi para o Senado, acho que com boas chances até de evoluir bem até antes da COP. E, enfim, nesse momento que o Lula, como a gente já falou no início aqui, está em Paris, está lá na Conferência do Oceano, e acho que é bom destacar da Lei do Mar, assim, que ela é bem importante porque ela traz à baila essa questão de ter a ciência como guia para a tomada de decisão para aquilo que envolve a gestão costeira, né? E é muito importante porque o Brasil ele está perdendo muita praia, a gente já perdeu 15% das nossas praias nos últimos 20 anos, muito por especulação imobiliária, né? Assim, gente invadindo áreas de restinga. E, por outro lado, os manguezais estão crescendo, eles cresceram 4% aí nos últimos tempos, então a gente tem essa gestão das oportunidades e dos riscos, né? E tem muita gente boa envolvida nesse processo de fazer essa lei avançar, então vamos torcer para isso andar. E, ao mesmo tempo, a gente sabe que semana que vem, e aí vou trazer a música da semana aqui, Under Pressure, Under Pressure do Queen, né? E, enfim, é uma música. Eu não vou cantar aqui, não vou torturar vocês com a minha voz desafinada. Não, realmente, coloquem na playlist de vocês. A gente vai colocar na nossa playlist. Vai para a playlist. Ouvir. Mas eu acho que é uma música Under Pressure, é meio autoexplicativo, né? Mas ela tem na letra dela uma parte que fala: a insanidade ri, sob pressão estamos cedendo, não podemos dar a nós mesmos mais uma chance, que eu acho que tem tudo a ver com o fato de, né, semana que vem aí, enfim, a gente vai ter esse leilão, que é um leilão com vários blocos, isso está sendo super questionado, não só pela sociedade civil, mas pelo Ministério Público Federal e até agora pela Associação dos Petroleiros. Então, under pressure mesmo, estamos todos na pressão e, enfim, para fechar aqui, o Helder Barbalho e algumas figuras do governo federal estão dizendo que a coisa tem que acontecer. Então, não dá para saber ainda o desfecho disso, né, Carol? É realmente assim muito interessante que esteja havendo essa mobilização para a suspensão do leilão. Assim, o Ministério Público Federal acho que não surpreende, né, que tenha feito essa recomendação para a ANP. Acho que é só um destaque aqui dos argumentos da recomendação, né? Acho que alguns não surpreendem muito também. A gente já falou aqui, né, sobre a questão da ausência daquela avaliação ambiental de área sedimentar ali das bacias da Foz do Amazonas, que é uma região ambientalmente sensível e portanto, a rigor, assim, esses estudos para você avaliar se a localização nessas bacias é ambientalmente adequada para empreendimentos dessa natureza, de exploração de petróleo, isso deveria acontecer antes do leilão, né? Acho que é intuitivo pensar que isso não poderia seguir adiante se naquela localidade não for aceitável do ponto de vista ambiental que uma atividade comece a ser explorada. Mas, além disso, achei interessante o argumento de mudança do clima do Ministério Público Federal, né, de dizer que tinha necessidade de um estudo prévio de impacto climático.
E aí, nisso, eles citam a Política Nacional de Mudança do Clima, porque ela chega a tratar como um dos instrumentos da política a realização de estudos prévios de impacto ambiental no contexto de atividades que possam causar impactos à política de mudança do clima. Então tem algo também mais do que a gente estar falando sobre a sensibilidade dessa região, mas também de como isso conversa com uma política maior do Estado brasileiro em relação à mudança do clima e aos seus compromissos junto ao Acordo de Paris, né? Agora, o que surpreendeu para mim realmente é essa ação judicial pela Federação Única dos Petroleiros, assim, porque isso é muito... e com base nesses mesmos argumentos que eu citei agora, Sim. então, assim, podia ser a ação do MP, mas aqui a gente está vendo, enfim, os trabalhadores, de alguma maneira, né, terem consciência dessa dimensão ambiental da atividade nessa localidade, e acho que isso diz muito sobre as conversas de transição justa, né, essa falácia do conflito entre meio ambiente e justiça social. Acho que quando a gente vê isso vindo do Sindicato dos Petroleiros nos ensina muito sobre como realmente a transição justa tem muitos méritos e dá para engajar os trabalhadores nessa conversa. E é interessante, né, porque muita gente pode achar que é uma questão dos ambientalistas lá, isolados, que estão falando contra, e basicamente eu acho que isso ilustra o quanto essa não há uma posição monolítica no setor, e mais do que isso, quem vive disso, quem depende, né, tem sua renda advinda hoje do petróleo, sabe que isso não é Bom, primeiro, não é um recurso infinito, né? E segundo, que há aí uma transição em curso, queremos, gostemos ou não. Então, eles estão muito preocupados também de, ameaçar, né, uma transição ordeira. Eu acho que é muito interessante, foi muito bom que a FUP tenha trazido isso à baila e com certeza também essas outras manifestações. Agora, a gente escutou nesses últimos dias algumas falas no sentido contrário, que eu acho que é importante destacar aqui. Então, por exemplo, o governador Helder Barbalho, que é, o governador do lugar onde a gente vai ter a COP, ele fez uma fala, achei tanto forte, Carol. Ele falou que ele defende o direito da Petrobras de pesquisar centrou muito a coisa de novo, né, de chamar a Petrobras para ela financiar a transição energética. Eu quero falar um pouquinho sobre isso, porque eu tenho recebido muitas perguntas, inclusive, assim, de todos os cantos possíveis, né, de gente que pergunta, puxa, mas é para financiar a transição explorando mais petróleo, né, não deveria ser o contrário, e de fato não é, gente, um modelo viável, porque se fosse, a gente já veria a Petrobras agora, a gente veria as petroleiras agora, que é o momento que elas estão com muita grana em caixa, elas fazendo isso, e não é o movimento que está acontecendo, né? Então não vamos nos iludir de que a gente tem que achar mais petróleo para no futuro ver alguém fazer esse gesto de boa vontade, assim, não temos hoje nenhuma evidência de que isso seja realmente um compromisso. Então, eu acho que está gerando até um certo grau de desinformação essa história, de que se a gente explorar mais, aí a Petrobras ou outros vão financiar a nossa transição. Não sei se você concorda, Carol. Não, com certeza, acho que são narrativas que precisam de alguma forma justificar enfim, essa atividade econômica, essas decisões que foram adotadas de se explorar petróleo nessa região em particular. Então, é aquela coisa, assim, não sei como a gente chegou nesse ponto, né? Eu tenho
conversado com algumas pessoas de como realmente se tornou um fato político muito relevante essa exploração da Foz do Amazonas. Eu não sei se em outros momentos a gente viu isso acontecer, em outras situações ambientalmente sensíveis também, com esse nível de repercussão. Eu, como, enfim, advogada na área ambiental, já vi muitos casos de empreendimentos que tinham riscos ambientais e assim, a repercussão ficou muito contida ali, né? Mas então agora acho que eu vejo que assim, as narrativas estão precisando ficar muito criativas para conseguir sustentar um fato político que está tomando proporções muito grandes, né? Agora, para fazer uma conexão com também o que você trouxe sobre a Lei do Mar, que realmente, acho que é algo a ser muito celebrado, né? Uma boa notícia, um refresco no meio a gente está dando, assim, notícias boas e notícias ruins, a gente está alternando para amenizar a dor aqui. Mas, de fato, é uma boa notícia. Acho que ela tem também, pelo que eu tenho visto, assim, de comentários de ambientalistas, é que ela tem talvez um papel aí nesse contexto de atividades de exploração, por exemplo, de petróleo, na medida em que ela prevê ali alguns mecanismos de criação de áreas de conservação, né, de unidades de conservação a serem protegidas em razão do seu valor de ecossistemas marinhos, né? Então, acho que é a primeira vez que a gente tem uma política para fazer uma gestão sobre o espaço marinho brasileiro e de uma forma que talvez crie esses bolsões de proteção, inclusive com consulta pública, com participação das comunidades locais, incluindo os povos originários, caiçaras. Então, assim, que bom que isso está chegando agora, né? Vamos ver se vai para frente, mas talvez seja também o tipo de política que a gente precisa adicionalmente para conter esses fatos políticos negativos aí para a gestão climática do Brasil, como exploração de petróleo na Foz do Amazonas. E juntando e misturando todas essas coisas, mar, leilão, petróleo, tarará, está acontecendo em Nice nessa semana, né? Uma conferência de oceano que está sendo patrocinada aí pelo governo francês, mas é algo internacional e que, enfim, está reunindo muita gente. O Lula foi com uma comitiva, tem até o Silveira, ministro de Minas e Energia, nessa comitiva. A gente fala um pouquinho no fervo sobre isso, mas lá, Carol, obviamente o debate é sobre leis do mar, é sobre como é que a gente avança na proteção. Vale lembrar que só 3% do território marítimo hoje tem jurisdição clara, né? O restante não exatamente, tem proteção, desculpa, não jurisdição, tem proteção clara. Então a gente sabe que é um momento super, super importante, e as conversas que estão acontecendo lá, eu acho que são bem críticas, assim. Eu só queria trazer uma informação bem quente, assim, que veio, algumas que vieram nas últimas horas, né? Que uma das coisas que apareceu lá foi que o cacique Raoni, ele pediu ajuda do presidente francês para convencer o Lula a paralisar esse projeto e esse leilão. E aí, você sabe o que o Macron fez? Não. Ele falou que a exploração de petróleo na Foz do Amazonas não é boa para o clima. Olha. E aí, você sabe o que a presidente da Petrobras falou? O quê? Não temos vergonha de produzir petróleo. Então foi assim, um bafafá. Enfim, e agora, para onde vai? Para onde vai o Lula? Vai com o Macron ou vai com a Magda? Ela falou que ela tem orgulho, falou, enfim, deu vários dados lá falando que essa é uma economia importante, enfim. Mas isso tudo para introduzir assim, essa conferência da ONU pelo oceano, que pode parecer uma coisa menos importante que a COP30, mas que está realmente fervendo. O que você me conta sobre o que você viu aí desse movimento por lá? É super importante essa conferência. Eu confesso que esse universo da Convenção do Mar
internacional, eu conhecia menos dos meus estudos assim, de direito ambiental internacional, então fui até me aprofundar aqui um pouquinho para essa conversa, mas assim, tem muita coisa acontecendo de fato. Essa conferência da ONU agora é uma conferência especificamente para promover a implementação do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 14. É o ODS que trata da conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. E então tem esse caráter de engajar, inclusive, enfim, governos, mas também o setor privado. A gente sabe que os ODS são bem disseminados aí como indicadores de sustentabilidade de diversas organizações. Agora, um fato interessante que aconteceu também, aí, 2 fatos interessantes que aconteceram nessa abertura aí da conferência, é que o Brasil e a França, e acho que o romance com o Macron tá gerando alguns resultados, lançaram um desafio da NDC Azul, o Blue NDC Challenge, que é justamente para convocar os países a incluírem nas suas NDCs os oceanos. Né? Acho que um chamado que, enfim, vale muito para a NDC brasileira, inclusive, e que finalmente, né, que a gente começa a olhar para isso agora. E aí outra coisa que aconteceu nesse contexto da mineração em águas profundas, a gente já falou sobre isso, né, quando o Trump resolveu liberar a exploração do leito marinho para além das águas jurisdicionais americanas, que o presidente Macron abriu a conferência chamando uma moratória internacional de exploração do leito marinho de águas internacionais. E a cooperação multilateral para proteger os oceanos. Então, foi uma fala muito importante, né? Essa conferência, ela, como eu disse, está ali inserida no contexto das ODS, né, da ODS 14 especificamente, mas em paralelo a isso a gente tem uma convenção internacional de proteção dos oceanos, e a gente tem dentro dessa convenção uma autoridade internacional dos fundos marinhos ou do leito marinho dos oceanos, que é a tal da ISA. Essa autoridade internacional, ela é chefiada por uma brasileira, que chama Letícia Carvalho, é a secretária-geral da ISA, né, a International Seabed Authority. E ela publicou um artigo muito bom na The Economist esses dias, respondendo o Trump, na sua medida de querer explorar mineração em águas internacionais, e foi muito interessante, assim, não queria poder, enfim, falar muito mais sobre isso aqui, mas só para dizer que ela diz que, sob o direito internacional, as águas internacionais são um patrimônio comum da humanidade, não pertence a um país, não pertence a uma empresa, isso é de uma gestão comum. A gente tem que decidir como juntos nós vamos fazer essa gestão, né? A gente precisa de cooperação internacional, assim como a gente precisa de cooperação internacional para a atmosfera que a gente protege de alguma forma na Convenção do Clima. Então é um desafio muito parecido com o desafio da mudança do clima, mas é um desafio de gestão que está demorando muito tempo, muito mais tempo até do que a Convenção do Clima. Ainda não existe um código de mineração ali que faça essa gestão. Isso está sendo discutido no âmbito da Convenção e sob a autoridade desse ISA, né? Então é a Letícia Carvalho que está à frente disso, uma brasileira, mas os Estados Unidos se recusam a se engajar com isso, né? Eles querem realmente, o Trump, como sempre, rejeitando completamente as regras, o direito, o multilateralismo, eles querem fazer tudo à força. Mas existe, sim, um espaço para essa negociação acontecer e a gente está vendo aí chamados para que o multilateralismo se manifeste aí, né, como a provocação do Macron na abertura da Conferência do Oceano.
Vamos colocar o link aqui para esse artigo da Letícia, super importante. E aí vou fazer só uma tecla SAP rapidinho para lembrar: a NDC são as contribuições nacionalmente determinadas, os compromissos que cada país que é parte do Acordo de Paris deve submeter à convenção e deve, enfim, claro, implementar. E ODS são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, é um menu, enfim, são vários objetivos aí que vão da educação, à saúde, ao oceano, como a Carol estava trazendo, e clima, e que, enfim, a gente espera que possam elevar, melhorar o desenvolvimento globalmente, né, de todos os países. E eu queria rapidíssimo, assim, falar que na próxima segunda-feira começa a conferência de Bonn, que é um momento que a gente falou bastante aqui já nos nossos últimos 2 episódios, né, Carol? Mas é esse momento intersessional, quer dizer, é a conferência que vai tentar avançar vários temas aí, e oxalá, depois dessas 2 semanas, eles já tenham textos prontos e quase acordados para chegar em Belém, quem sabe bater o martelo. Vou só destacar aqui que algo que chamou a atenção foi que a Bolívia, em nome de um grupo grande de países que envolve tanto a Arábia Saudita como a Índia, fez 2 submissões um tanto preocupantes e estão deixando todo mundo bem preocupado, porque ela está tentando colocar na agenda, e aí a Carol sabe bem, o problema das conferências multilaterais é isso, que primeiro você tem que concordar com a agenda, você tem que concordar em discutir o que vai estar na pauta, né? E eles colocaram 2 temas muito polêmicos, Carol. Um foram as medidas unilaterais de comércio e o outro a responsabilidade dos países desenvolvidos em prover financiamento, enfim, uma das responsabilidades. E o pessoal já começou a ficar um pouco, enfim, nervoso de, enfim, ouvi de uma pessoa aí do governo brasileiro outro dia, a Bolívia veio balançar o coreto, então o pessoal já está achando que o negócio vai ser animado. E com isso eu passo para o fervo, né? Porque assim, a gente, na verdade, hoje ferveu em vários pontos, mas queria te perguntar, o que você quer ferver hoje aqui? Pois é, acho que uma coisa para se ferver aqui é uma notícia que repercutiu nos últimos dias sobre aquilo que se queria fazer como uma COP do agro durante a COP 30 em Belém, mas um evento paralelo, que parece que não vai mais acontecer. Tinha um plano de um segmento aí do agro fazer uma conferência para trazer uma narrativa mais positiva sobre o agro brasileiro e tentar desmistificar aí a visão de vilão do agro no Brasil, e que, enfim, ia acontecer quase que vizinha ali da COP 30 em Belém. Acabou por razões que não estão claras, parece que teve um desengajamento ali, uma fragmentação dentro desse grupo, e também parece que teve alguns impedimentos locacionais que teriam sido causados pelo próprio governo do Pará, né? Então, acho que o governador Helder Barbalho também talvez não tivesse, não sei, né? Mas se deu a entender que poderia haver alguma intenção aí de não de evitar um evento que pudesse ser negacionista do clima, né? Por esse segmento do agro. Mas enfim, não tem muitas informações claras sobre exatamente qual era a motivação do evento, mas está parecendo que as intenções não eram muito positivas. Isso é super interessante, né, Carol? Porque a gente fez aquele episódio, fazendo o mapa de calor dos eventos importantes até a COP, e a gente nem tinha colocado exatamente esse, porque ele não é muito construtivo do ponto de vista do que a gente precisa que aconteça na COP 30, mas claro, estava lá num lugar meio distante, agora ele esfriou total, mas a gente sabe que até pelos sinais dados à imprensa, que era algo muito partidarizado, né? Algo muito voltado aí
a trazer um determinado campo da política, me parece que não só o agro, mas o campo muito da extrema-direita, então parece que houve uma desmobilização, o que não quer dizer que não vão acontecer, o que não apareçam, né, coisas dessa natureza. Eu acho que é um desafio grande também, e acho que tem um desafio importante, que é esse de que também não tem que alijar ninguém. Eu acho que os espectros políticos precisam se ver representados e precisam se ver, enfim, como parte da solução climática também. Eu não estou fazendo defesa nenhuma aqui de ninguém, de nenhum pedaço do espectro, mas me preocupa muito que a gente só veja coisas de polarização, como se direita não tivesse que se engajar em clima, o que não é verdade, e nem esquerda. A gente sabe que na esquerda tem também muita dificuldade hoje com, por exemplo, a questão de petróleo. Tem muita gente que acha ali que não, esse negócio aí esse papo de 1,5 graus tá para lá de Marrakech. Então, ambas essas posições eu acho que são não construtivas e, na verdade, representam para mim um tipo de negacionismo climático, sim. Concordo, Nath. Eu acho que, assim, sem dúvida, incluir o agro nas discussões da COP30 é fundamental, né? Porque a gente sabe que esse é um setor que, que é afetado pela mudança do clima, falamos há pouco sobre isso. A gente sabe que é um setor que pode se descarbonizar, que pode proporcionar a captura de carbono no solo, enfim, tem diversos benefícios de se ter um agro engajado potencialmente no Brasil. É um dos maiores emissores de gás de efeito estufa do Brasil. Então, assim, é um setor construtivo para a agenda da COP30, que talvez seja diferente de outros setores, como o óleo e gás, né, que é um business que precisaria eventualmente deixar de existir para a gente resolver a crise climática, né? Então talvez existam menos incentivos para esse setor colaborar com a discussão, mas não é o caso do agro de forma alguma. Então acho que trazer o agro do bem, o agro que acredita em mudança do clima, que está realmente implementando práticas de agricultura regenerativa, de baixo carbono, isso é, sem dúvida, importante para discussão, até porque a gente tem no Brasil muita tecnologia, muita ciência, muito conhecimento local, né, de como fazer uma agricultura mais regenerativa. Então, sem dúvida, esse tipo de engajamento tem que acontecer, mas talvez isso possa acontecer dentro da COP mesmo, né? A gente tem que ter essas vozes todas, essas experiências todas bem contempladas lá. Muito bom. Bom, eu vou trazer um último fervo. Assim, a gente viu uma notícia vinda lá de Paris, dessa comitiva do Lula, de que o atual ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, já estaria encaminhando aí a sua saída do governo e se preparando para assumir alguma posição de liderança na campanha de 2026. E eu achei isso muito interessante, porque eu vi outros movimentos de bastidor aí nas últimas semanas, e algumas mexidas. Então, uma figura super importante, que tem posições muito interessantes, progressistas, foi muito uma das pessoas que mais, eu acho, que ajudou a avançar a política de energia e transição no governo nesse mandato, que é o Thiago Barral. Ele acabou de ser exonerado, ele vai trabalhar na presidência da COP30, lá com o André e com a Ana Toni. E uma outra figura também muito importante, o Maurício Tomasquim, que estava como diretor de transição energética na Petrobras desde o início desse governo, uma figura super interessante que vinha, enfim, já tinha presidido a EPE, que é a empresa de planejamento energético. Nossa, agora me deu um branco aqui, empresa de pesquisa energética e planejamento energético, enfim. Então, estão acontecendo essas mexidas no setor e, enfim, a minha visão sobre esse fervo é que eu acho que o Davi Alcolumbre realmente venceu, e a gente sabe que ele tem uma certa indisposição aí com o Silveira e está conseguindo tirar ele do caminho, né? Pois é, quem diria, né? Reviravoltas acontecendo. Não sei o que isso significa para os caminhos de transição energética do Brasil, para essas decisões, mas realmente
tem dança de cadeiras aí que está acontecendo. Vamos ver qual vai ser a repercussão. Carol, vamos agora para o nosso bloco favorito, refresco, e eu quero hoje trazer como refresco o podcast da turma do Reset, que se chama Carbono Zero. Eu e Carol somos colunistas da Reset, e esse podcast que está sendo produzido pelo Sérgio, né, querido Sérgio, ele trata da descarbonização da economia de um jeito super prático, enfim, com foco nas atividades que todos nós temos no dia a dia. Então, viajar de avião, dirigir um carro, usar o computador, usar o celular, e como é que isso tem a ver com o aquecimento do planeta. E, enfim, Sérgio Teixeira, o Serginho é quem está à frente, é quem apresenta, e que vai ao ar a cada 15 dias em todas as plataformas. Então, fica aqui essa minha sugestão de refresco para todos vocês. É uma super dica, Nath. Acho que é um podcast que complementa bem o nosso aqui, para quem quer ter uma perspectiva mais da economia real aí da crise climática. E olha, eu vou inaugurar aqui uma nova prática desse podcast. Eu queria compartilhar uma sugestão de refresco de um ouvinte muito querido do nosso podcast, o Guilherme Leal, que é colega advogado também, mora no Rio de Janeiro, e ele mandou este áudio aqui pra gente que eu vou tocar agora. Oi, Nathalie, oi, Carol. A minha sugestão de refresco é ouvir a canção Um Índio, do Caetano Veloso, daquele descasso de 1977, Bicho. O Caetano, ele, depois que apresenta um índio tranquilo, infalível, como o Bruce Lee, termina a música dizendo que aquilo que nesse momento se revelará aos povos surpreenderá a todos, não por ser exótico, mas pelo fato de poder ter sempre estado oculto quando terá sido o óbvio. Esse trecho é maravilhoso, né? E faz a gente pensar como que a ancestralidade brasileira ela vai se revelar aos povos na COP30. Ela vai surpreender como a excentricidade amazônica ou como um saber milenar mais avançado que é mais avançado, das mais avançadas tecnologias, e que pode contribuir com as ações climáticas. O seu valor, ele, que sempre existiu, ele vai se tornar óbvio. Enfim, ouvir Caetano é um refresco, uma boa dica. Beijos. Que delícia! Amei o refresco e amei a voz do Guilherme. Que voz de radialista é essa? Voz refrescante, né? Nossa, que voz refrescante. Gente, como a Carol falou, isso é uma nova era aqui pra gente. A gente quer convidar vocês a comporem esse quadro, então mandem as sugestões de refresco. Pode ser por texto, acionando eu ou Carol no Instagram. O meu handle é, enfim, @onatalie. O da Carol é @carolprolo, então fiquem à vontade para bombardear a gente de refrescos. E vocês também podem mandar para o e-mail lasninaspod@gmail.com. Pode ser escrito, pode ser áudio, como feito pelo Guilherme, mas a gente quer trazer assim vocês para dentro aqui desse nosso bloco. E, enfim, acho que se sintam inspirados pelo Guilherme, que realmente arrasou. Vai para a lista de músicas do nosso Spotify. Muito bom. Gente, esse foi mais um episódio de Lasninhas. Se você curtiu, aproveite para dar o like aqui no vídeo, seguir o canal, ativar o sininho. Isso ajuda muito a espalhar a palavra climática por aí. E se você está ouvindo em áudio, segue a gente no seu tocador favorito, no Spotify, Apple, Deezer, onde você preferir. E, por favor, compartilhe esse episódio nas suas redes, no WhatsApp dos amigos, né? Isso faz muita diferença para o podcast chegar em cada vez mais gente. E lembrando que a gente vai incluir na descrição todos os links e referências que comentamos aqui durante o episódio. Para fechar, muito chiques, a gente agora tem uma parceria com o canal Meio, então a gente vai ter o nosso podcast divulgado lá toda semana. Esse episódio também está chegando para os leitores e ouvintes do Meio e a gente vai participar ocasionalmente, na verdade quinzenalmente, do programa ao vivo. Então é isso, semana que vem tem mais, até lá. Tchau, tchau.